Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Validação com Estratégia. Hoje, então, eu vou mostrar para vocês o episódio 2, né, que vai tratar do porquê seguir a norma não é o mesmo que validar bem. Eu sou a Daniela Grafite, eu sou química industrial, mestre em engenharia e tenho experiência em cromatografia há mais de 20 anos. Sempre trabalhando com desenvolvimento e validação de métodos cromatográficos. Então, para iniciar, vamos falar um pouquinho. No episódio um, a gente viu a estrutura de uma validação. Eu apresentei essa estrutura num formato de mapa mental, que é o mapa estratégico da validação. Então, foi uma maneira simplificada, resumida de demonstrar para vocês como estruturar uma validação. Assim, uma ideia inicial para quem está iniciando uma validação, né? Para ter uma estrutura que guie assim como dividir a validação em etapas e organizar melhor todo esse processo. Então, para hoje, no episódio de hoje, um questionamento importante que vai embasar o nosso episódio, vamos pensar assim: se todo mundo segue as mesmas normas e guias, por que tanto laboratório ainda reprova, refaz e perde tempo com retrabalho na validação? Olha, gente, isso não é falta de normas, porque a gente sabe, existem várias normas, várias guias que nos orientam, que embasam a validação de métodos. Então, eu não vejo isso como o problema real. Para mim, então, o que falta por trás de uma validação é uma estrutura clara, objetiva, é um planejamento para que a validação aconteça de uma maneira organizada, certo? Bom, antes de dar continuidade ao tema, eu gostaria de abordar com vocês os 4 erros que transformam validação em retrabalho. Então, eu defini 4 erros assim principais que eu vejo que são os mais comuns que acontece quando um analista vai fazer a validação de um método, certo? Primeiro erro, considerar aquela lista, né? Vai lá na norma, tem que fazer isso, esse outro teste. E considera essa lista, esses testes como uma lista de testes soltos que tu chega lá e vai sair executando, tá? Isso é um primeiro erro que eu vejo do analista, porque na realidade esses testes não podem ser executados sem uma lógica, sem uma sequência lógica, porque existe uma dependência entre eles, certo? Eles se correlacionam nesse processo todo de validação. Depois, um segundo erro é executar antes de estruturar. É ir para a bancada, eu tenho que fazer todos esses testes, já sai para a bancada, já sai fazendo ensaio sem definir critérios de aceitação, faixa de concentração, trabalho, sem definir o que é necessário para esse método, para testar nesse método. Então, a importância de estruturar antes de executar. Depois, o terceiro erro é interpretar os dados de maneira isolada, sem considerar o todo, tá? Porque, como eu falei antes, existe uma sequência lógica, existe uma coerência nessa ordem de testes que devem ser realizados. E ignorar isso, tá? Tratar cada resultado, cada teste de maneira isolada, acaba gerando retrabalho, porque na realidade eles têm que ser avaliados como todos, justamente por serem interdependentes, tá? E o quarto erro mais comum é documentar só no final. Assim, gente, é muito importante, e isso desde o desenvolvimento, tá? Que
tudo seja registrado, tudo seja documentado, cada passo, cada teste, cada resultado, cada alteração. ah, por que que teve que modificar alguma condição do método, sabe? Isso no desenvolvimento ainda. Porque ao longo do processo a gente sabe, cada composto tem um comportamento específico, né? E normalmente as análises cromatográficas são multiparâmetros, então. Então, deixar para documentar no final, na hora de fazer o relatório, isso pode gerar um atraso imenso, porque são testes, é todo um processo bem complexo, trabalhoso, demorado. A gente já sabe, ele por si só é difícil, mas assim, se tu for deixar para a última hora, lá na hora do relatório, para documentar tudo, vai perder muito tempo, porque tu vai ter que voltar atrás, né? Agora eu vou escrever sobre aqueles primeiros testes que eu fiz no início do processo e tal. Eu vou me lembrar. Não lembra, gente. Essa memória do processo, assim, todo aquilo que a gente fez, no início, a gente vai perdendo. É muita coisa para fazer. Então, ah, tem que documentar, documente desde o início, cada detalhe, cada coisa, porque quando chegar lá no relatório final tu já vai ter todos os dados encaminhados, tudo que aconteceu bem descrito, bem desenvolvido, bem estudado, avaliado, e o relatório final vai ser mais tranquilo de fazer. Vai compilar todos os dados, fazer as correlações, né? Fazer aquele fechamento do trabalho. Então, isso é muito importante. Tá? Não deixe para documentar só no final, porque vai atrasar o processo. Vai ter que voltar, estudar e lembrar o que foi feito, o que foi pensado lá no início, no meio. Então, essa é a dica, tá? E uma coisa, né? Esses erros, gente, ao longo da minha experiência, eu já cometi todos. Eu já iniciei validação saindo, fazendo testes, como uma lista de testes soltos, e depois lá pelas tantas é que eu entendi que havia uma correlação. Por exemplo, desenvolvi o método, fiz a curva. Já vou calcular LD, LQ, confirmar esse LQ. E aí, quando eu fiz a linearidade, eu vi, opa, peraí, mas a minha faixa de, a minha curva, a minha linearidade não tá aprovado, alguma coisa tá errada. E aí o que que aconteceu? Repetir tudo. E não repetir só um teste, repetir mais de um, vários. Então, olha a quantidade de retrabalho. Então, é por experiência própria que eu trago esses erros mais comuns, certo? Todos, sem exceção. Tá? Isso é comum de acontecer. Até porque a gente está numa rotina bem pesada normalmente, é rotina junto com validação. A gente sabe que a rotina não para a gente validar, certo? Então, acaba acontecendo. Às vezes a gente pensa que sair fazendo, adiantando algumas coisas vai adiantar, vai resolver o problema de prazos, mas não. Na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda, tá? Só um momento que deu uma trancadinha aqui. Bom, deixa eu só ver. Tá aqui. Os benefícios. Quais os benefícios de estruturar uma validação? O que muda quando existe uma estrutura por trás da validação? Vamos pensar assim, numa validação sem estrutura, o que que acontece? Repetições de ensaios frequentes, assim, porque justamente lá no meio do processo se percebe que um critério não foi bem definido, precisa definir melhor. Isso a gente acaba, às vezes, descobrindo algumas falhas tarde demais, e aí tem que repetir.
muitos ensaios, refazer, reavaliar, tá? Isso acaba atrasando o cronograma de liberação do método. Ah, isso faz ocorrer ah, esse atraso, ele aumenta a pressão, porque a gente sabe, a pressão tá ali o tempo todo, a pressão da gerência, né, da coordenação. Todo mundo quer resultado, e quanto mais retrabalho tiver, mais atraso vai haver no cronograma, mais tempo vai levar para liberar esse método para o uso na rotina, tá? Isso também gera uma insegurança para defender o método em auditoria. Ah, porque repete lá, tu não sabe bem. Ah, eu fiz isso, agora eu vou ter que repetir. Ah, faltou esse critério. Eu vi que esse critério aqui a gente vai ter que alterar, vai ter que mudar isso. Isso acaba gerando uma insegurança na hora de defender o método, de defender alguma situação tanto em auditoria ou perante a própria gerência, né? Durante o processo mesmo. Isso gera, então, perda de tempo, gera estresse e custo, gente. Porque repetir ensaio é custo. Olha, a quantidade de padrões é um volume grande de ensaios de replicatas em cada um dos testes de desempenho. Então, tu imagina, existe um gasto e que não é pouco. Padrões são caros, reagentes são caros, o tempo do analista, enfim, vários exemplos a gente poderia dar aqui. E aí, eu comparar com uma validação com estrutura, qual é o nosso ganho com isso? Tá? A gente vai ter uma sequência lógica. Lá no início, a gente já vai avaliar qual é a melhor sequência para realizar os testes, para conduzir a validação. Então, essa estrutura, ela vai reduzir os testes, as repetições de ensaios, vai evitar aquelas surpresinhas que acontecem no meio do caminho, que a gente sabe bem. Vai proporcionar uma validação com mais previsibilidade de tempo, um cronograma mais assertivo, certo? E o principal, que é segurança técnica na hora de defender cada decisão, certo? De defender esse método para o uso dele. Então, esse é o ganho que a gente tem com uma validação estruturada, tá? Então, aqui, reduzir o retrabalho e aumentar a segurança técnica, tá? É isso que separa quem valida bem de quem só segue a norma, tá? Bom, e agora vamos falar então do método Chromagraph, tá? Esse é um método, como eu falei antes, ele foi baseado nas minhas experiências, nas minhas dificuldades, nos meus erros, meus e da equipe toda, e conversando com outros analistas de outros laboratórios, né? Nessas minhas relações ao longo desses 20 anos, eu fui desenvolvendo, então, uma estrutura para facilitar o processo de validação para estruturar, para organizar melhor. Então, eu fui fazendo planejamentos e aí defini um método que é dividido em 5 etapas para facilitar, para que a gente conduza melhor uma validação de métodos. Também ao longo desse tempo, junto com essa estrutura, eu fui desenvolvendo planilhas. Eu uso muito Excel, eu uso desde o desenvolvimento de métodos até para os testes da validação em si. Então, eu costumo compilar os dados, fazer cálculos, tudo em Excel, tá? Então, eu fui montando kits de planilhas para simplesmente pegar, obter os resultados do cromatógrafo de determinado teste, jogar ali, ele já calcular, plotar gráficos, né? Já faz os testes estatísticos e já, né, deixa o teste encaminhado, já pronto para fazer uma avaliação, né, e comparação e correlação entre os testes. Então, assim, são ferramentas que eu fui criando para facilitar a rotina e também já
Porque cada etapa dessas, tá, gente, durante o desenvolvimento, a validação de métodos, a gente tem que estudar muito, tem que entender estatística, tu tem que saber o que que tu tá fazendo, por que que tu tá aplicando aquela fórmula, o que que esse teste quer te dizer, da onde saíram esses critérios, o que que eles representam o que que eles querem dizer nesses resultados. Então, toda essa interpretação, tudo isso requer muito estudo, requer meses às vezes, tá? E aí imagina a cada validação, tu tá indo lá relembrar de tudo que estudou, do porquê que usei essa fórmula, porquê que usei aquela outra. Então eu fui fazendo kits de planilhas, montando ferramentas para facilitar o trabalho e não ter que, toda vez que for validar um método, começar do zero, tá? Então, o método Chromagraph, ele se divide em 5 etapas: estruturar, preparar, executar, interpretar e concluir, tá? Cada etapa, ela existe porque ela resolve um erro específico que a gente já explicou, tá? Anteriormente, no início da apresentação. E isso não é uma burocracia, tá? Essa é a estrutura que falta nas validações, certo? Bom, vamos falar agora da etapa 1, que é estruturar. Nessa etapa é que a gente vai definir os objetivos do método, né? Parâmetros, matriz, os critérios de aceitação que vão ser adotados e a lógica do que precisa ser demonstrado antes de qualquer teste iniciar, tá? Então, toda é a organização, é o planejamento, é a estrutura para seguir com a validação. E essa etapa, ela evita aquele erro que a gente conversou, que é executar antes de estruturar, tá? Bom, etapa 2, preparar. Na preparação, é onde vai haver a avaliação, a verificação de tudo que é que envolve a validação em termos de padrões, de reagentes, de equipamentos, de amostras, ah, tudo que envolve o monitoramento das condições ambientais, tudo que envolve para ti ali manter aquelas condições de análise, certo? Então é tudo. É verificar validade de padrões, se estão de acordo com os requisitos, os equipamentos se estão calibrados, se estão qualificados, certo? Enfim, toda essa parte, se os materiais, se os padrões, se os reagentes, eles têm se são adequados, né? Se eles têm o grau de pureza adequado para esse uso. Então, é essa parte onde a gente vai fazer o levantamento do material, verificar se eles estão, se está tudo certo, qual o erro que é evitado nessa etapa? O retrabalho por causa de preparo sem propósito. Ah, vou fazer o teste tal, eu tenho que fazer tantas replicatas, isso e aquilo, tá? São os padrões. Aí lá pelas tantas tu vê, opa, esse padrão eu usei agora, mas ele vai vencer daqui a 2 dias. Tu imagina tu ter iniciado os testes e agora tu sabe que dali uns dias ele não vale mais e aí ele já comprometeu todos os ensaios anteriores. E aí isso acontece, gente. Agora, depois que tu faz de um tempo, que tu já tá com mais experiência, tá, beleza, mas isso acontece. Então, tudo tem que ter propósito, preparo, tem que estar tudo de acordo. E a gente tem as normas para guiar isso, tá? O que é necessário, como devem ser os materiais, a gente tem esse embasamento, certo? Então, é uma etapa muito importante. Ela que garante a qualidade dos insumos da tua validação.
tá? A situação, as condições dos equipamentos que vão ser usados, é aqui que a gente verifica tudo, certo? E a terceira etapa, que é o executar, é onde então os testes de desempenho vão acontecer, seguindo aquela sequência lógica que foi definida lá na etapa estruturar, tá? Não são testes soltos, um atrás do outro de qualquer jeito. Eles têm uma lógica e essa lógica tem que ser obedecida, tá? Tem que ser considerada na validação. O que erro evita? Aquela lista de testes soltos que a gente já conversou. Bom, a etapa 4, que é interpretar. Então, os resultados, eles são lidos em conjunto, eles são lidos no sentido de avaliados, tá? Como um todo, em conjunto, checando a coerência entre parâmetros antes de aprovar qualquer um. Então, tu vai realizando os testes, vai obtendo os resultados, vai vendo se passa ou se não passa nos testes estatísticos, mas na hora de interpretar, é ver a linearidade está de acordo com os limites, está de acordo com a precisão. Essa faixa de trabalho realmente pode ser trabalhada dessa forma, tem que alterar ou não, e isso tu vai vendo na relação com os outros parâmetros de desempenho. Então, não é assim, fiz linearidade, fiz isso, isso passou, ok. Não, ela tem relação com os demais testes. E às vezes passou aqui, mas lá na precisão já não tá fechando, alguma coisa não tá fechando, e aí tu vai ter que voltar para a otimização para o desenvolvimento do método, ver que a alteração vai ter que ser feita e ir refazendo etapas. Então, já existe a possibilidade de um retrabalho por causa de situações que fazem parte, tá? Às vezes, no caminho, a gente precisa ajustar o método para depois continuar a validação. Então, isso já pode acontecer, já faz parte do processo. Imagina ir cometendo esses erros e gerando mais retrabalho, além do que precisa ter, porque esses erros não fazem, eles não precisam fazer parte do processo, certo? Já tem aqueles que são inerentes ao processo, que acontece. Imagina se a gente ainda for adicionar mais esses erros, erros que podem ser evitados na prática, tá? Então, a interpretação tem que ser feita como um todo, a visão em conjunto da validação de todos os resultados, a relação entre os testes de desempenho, tá? Isso evita o erro do dado isolado, sem visão do conjunto. Bom, e por fim, a etapa 5, que é concluir. Então, como a gente falou antes, a documentação ela nasce ao longo do processo, do início até o fim. Ela não é feita às pressas na hora do resultado, na hora do relatório, quero dizer, tá? A documentação ela tem que ser feita durante todas as etapas da validação. Aliás, gente, desde o desenvolvimento de método, certo? Anota tudo, documenta tudo, registra tudo, porque e deixa lá para o final, para a conclusão, a parte então de fazer o relatório, compilar todos esses comentários, todas essas descrições, tudo que aconteceu, documentar no relatório, fazer as avaliações, as comparações, compilar esses dados, tabelas comparativos, até então chegar na conclusão sobre a adequação do método, tá? Então, isso evita o erro de documentar só no final. Esse erro, ele dá muito retrabalho, porque ele faz tu ter que vai fazer lá no final, ele faz tu parar tudo para ficar lembrando o que tu fez, o que que tu pensou, o que que tu estudou lá nas etapas iniciais, certo? Bom, gente, então hoje eu trouxe esse, esse assunto que
Essa estrutura da validação, ela é um mapa de por que estrutura resolve o que a norma sozinha não resolve, tá? Então, que fique bem claro, as normas são essenciais, tá? Elas são essenciais, elas fundamentam todo o processo, tá? Elas são guias, elas nos guiam de uma maneira que a gente, cada uma do seu jeito, certo? Mas elas nos guiam, elas fazem as recomendações, elas dão ali tudo que é necessário para a gente validar os métodos, certo? Por exemplo, a RDC 166 da área farmacêutica, ela já é uma norma que ela traz as recomendações, ela traz as necessidades, o que precisa, e ela também descreve os testes que precisam ser realizados. Quanto às replicatas, elas trazem os testes no detalhe. Então, a RDC ela traz uma orientação geral sobre tudo. A ISO 17025 ela fala da necessidade que precisa validar, como deve ser feito, deve ter procedimentos, ela dá essa orientação de tudo que é necessário, tá? Ela traz a obrigação da validação de métodos, o que é necessário demonstrar, mas ela não traz os testes de desempenho no detalhe, tá? Ela fala, inclusive, que precisa ter cálculo de incerteza, coisa que a RDC não, a 166 não exige, tá? Mas ela traz ah, elas têm algumas diferenças, tá? Mas a ISO 17025 ela não traz os testes de desempenho no detalhe, tá? Então, se tu vai ver, quando a gente vai chegar nessa parte, né, de definir os testes e tal, a gente tem que se reportar ao DOC CEGEC 008 do Inmetro. Lá sim. Então, a ISO 17025 leva para esse DOC que é o que nos guia. Lá tem a sequência de testes, o número de replicatas, tem um pouco, né, teoria, o que é cada teste. Então, mas enfim, nós temos guias e normas para nos orientar, para nos guiar. Mas isso não garante que tu vai fazer uma boa validação. O que garante uma boa validação é a estrutura. É tu saber o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, tá? Então, essa estrutura é fundamental para que uma validação ocorra, né, com mais previsibilidade, menos retrabalho e mais confiança técnica. Bom, então chegamos ao fim, né, do nosso episódio e eu gostaria de comentar com vocês, tá? Que até vai ser um assunto para o próximo, é um próximo conteúdo, tá? A gente pensa assim. O que fazer depois que o método já foi validado? Vocês já pensaram nisso? Então, eu li há umas semanas atrás, eu vi um artigo, tá? Ele foi publicado recentemente, ali 2024, por pesquisadores da Farmacopeia. E ele trata exatamente isso. Eu achei bem interessante, porque ele fala de como decidir o quanto de monitoramento contínuo um método validado ele ainda precisa, tá? Ele vai precisar. Então, ah, tá validado o método. E agora, como é que eu vou garantir ao longo do tempo que ele está ainda respondendo aos critérios, que ele ainda é um método adequado? E aí entra então o controle de qualidade dos ensaios, né, na rotina mesmo. E ali ele aborda ah, vários testes, vários tipos de monitoramento que podem ser realizados para te obter esse monitoramento contínuo. Tá? Se vocês quiserem já ir lendo a respeito, escreve nos comentários
artigo que eu mando o arquivo para vocês, tá? Se não, aqui embaixo tá a referência. Mas eu já baixei esse artigo, então se alguém quiser já para ir lendo, só escreve artigo nos comentários que eu envio, tá? Bom, então é isso, gente. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Então, toda semana eu vou colocar um conteúdo diferente aqui no meu canal. Me acompanhem por aqui, tá? Que sempre a gente vai ter uma novidade. Se vocês estiverem uma ideia, uma sugestão de conteúdo, também escrevam aqui nos comentários. Quem sabe não vai ser um próximo episódio, né? A tua ideia, tá? Então, me acompanhe o método Chromograph para aprender a conduzir uma validação com mais estrutura, com mais estratégia, menos retrabalho, certo? Até um próximo, então. Muito obrigada.